Amém. E é uma alegria poder estar aqui. O Marcelo é um amigo já de muitos anos já. Amém. Alguns anos, não muitos. É né? verdade. Amém. Desde lá da igreja de Bento Ribeiro. Verdade, meu Nós irmão. temos a alegria também de compartilhar a palavra ali. E hoje Deus nos convidou para passarmos esses momentos aqui, dessa manhã, nesses poucos minutos, para meditarmos na sua palavra. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 4, do verso 13 ao verso 21. Todos acharam? Sim. Lucas capítulo 4, do versículo 13 ao 21. Podemos ler? Sim. Diz assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos. Bondoso Deus e Pai, que privilégio é estarmos na Tua casa nesta manhã de domingo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe em paz e segurança a este lugar. Amém. E temos a certeza que o Senhor quer nos ensinar e quer nos apresentar de uma maneira transformadora a Tua palavra. Verdade. Estamos aqui para ouvirmos o que o Senhor tem a nos falar. E pedimos que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que compreendamos a mensagem que tens para nós e que ao sairmos deste lugar tenhamos a certeza que estivemos na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém. Nós te agradecemos também pela presença dos teus anjos, que temos a certeza que estão presentes aqui conosco. Verdade, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. O Espírito do Senhor sobre nós é o título do sermão desta manhã. Em geral, amigos, existe um consenso de que Lucas e Atos, esses dois livros, eles possuem o mesmo autor, porque o estilo e o vocábulo são muito semelhantes e muito mais interessante ainda é que os dois livros são dirigidos a um homem chamado Teófilo. Nada de certo é sabido a respeito de Lucas, além do que se pode saber do que a palavra nos apresenta, que segundo a tradição ele provinha de Antioquia e ele era médico. Sim. O prefácio de Lucas, e esse prefácio você encontra lá no capítulo 1 do livro que nós acabamos de ler, mostra que o escritor ele não foi testemunha ocular dos acontecimentos registrados no Evangelho a respeito de Jesus Cristo. Sim. Tudo em Lucas e Atos nos mostra que ele era um homem culto, extremamente inteligente, e ele pesquisava todas as informações para poder então apresentar uma acurada investigação de todos os fatos relacionados a Jesus Cristo. Amém. E o Evangelho de Lucas ele transborda de admiração e muita alegria pela certeza de que Deus enviou o seu próprio Filho a este mundo. E essa certeza não se baseia em rumores, amigos, mas no relato de testemunhas oculares, de pessoas que presenciaram o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Lucas apresenta esses acontecimentos como tão esperado ponto da virada da história humana para todos nós. Eu digo todos porque nós escolhemos crer no nosso Mestre, no nosso Salvador, Jesus Amém. Cristo. Não apenas crer nele,
segui-lo e fazer a sua vontade. Para que nós entendamos o contexto do que nós lemos aqui, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 21, nos diz ali que no verso 13, que até o momento oportuno Satanás deixou a Cristo. Isto é, até o tempo conveniente. Nós sabemos que esse relato acontece da visita de Jesus à sinagoga no dia de sábado. Antes, acontece ali o que nós conhecemos como a tentação de Cristo, onde ele passou durante 40 dias, 40 noites sendo tentado pelo diabo. E Jesus, depois de ter sido vitorioso sobre todas as tentações, o diabo deixou, e diz a Bíblia que até o momento oportuno, desde o nascimento de Cristo, amigos, sempre foi o objetivo de Satanás destruir o Salvador da humanidade. Mas glórias ao seu nome, glórias a Deus, porque hoje nós temos um Redentor que vive. Amém. E ele virá nos buscar, e ele virá nos resgatar. Amém. Essa é a maior certeza que nós temos, porque a sua palavra nos diz. Verdade. Mas até... Oi? Sim, glórias a Deus por isso. E aí nos é relatado que Jesus então ele regressa para a Galileia. E aqui é quando começa o ministério de Jesus na Galileia. E se você for folhear o livro de Lucas, você vai ver que esse ministério ele termina no capítulo 9, no versículo 50. E se você continuar lendo a partir do versículo 51, diz que ao se completarem os dias em que ele devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a entrega da resolução de ir para onde? Para Jerusalém. E ali seriam os últimos momentos da história do nosso mestre. A sua caminhada rumo ao Calvário começaria logo após esse período de evangelismo intenso que ele passou na Galileia. E diz aqui o texto que ele ia no poder do Espírito. É isso que nos chama a atenção, queridos. Desde o momento em que Jesus começou o seu ministério, desde o momento em que ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Amém. O poder do Espírito Santo é que ele foi capaz de realizar e de nós termos conhecimento de tudo o que está na sua palavra a seu respeito. E a mesma palavra poder que aparece aqui no verso 14 que nós lemos, é a mesma palavra do grego dunamis, que nós encontramos em Atos 1, verso 8, o que diz lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Mas a palavra poder, nesse texto de Atos 1:8, também é traduzida como milagres, indicando, sabe o que para nós? Que o poder sobrenatural de Deus é oferecido para nós, para que nós também, assim como foi no passado, preguemos a palavra de Deus e nos seja concedido o poder de realizar milagres para a honra e glória do seu nome. Amém. E Jesus então ele ensinava. O ensino era o modo costumeiro como Jesus ele transmitia a verdade. E o ensino ele tende a ser muito mais eficaz do que a pregação. Hoje vocês estão ouvindo alguém pregando, mas Jesus ele ensinava. E o ensino era diferente da pregação porque as pessoas interagiam com Cristo. E se tornava algo muito mais eficaz a forma como Jesus então ele ensinava, porque os ouvintes eles se tornavam agentes ativos e não passivos. E as pessoas se maravilhavam da sua palavra. E Cristo era glorificado, que significa honrado ou louvado. Amigos, a Galileia era um campo muito mais favorável para a pregação do Evangelho do que na Judéia. Para onde Jesus ia, diz a Bíblia, e grande multidão o acompanhava. Então, quando eu leio esse texto, eu fico pensando como seria nos dias de hoje Jesus aqui entre nós. Grande multidão, com toda certeza, acompanharia também o nosso mestre, pela forma como ele ensinava a verdade. No verso 16 diz que Jesus então foi para onde, amigos? Foi para Nazaré. Esta foi a primeira visita de Cristo a Nazaré, desde que ele deixou a carpintaria no ano 27, por volta do outono daquela região onde ele estava. E aqui ele se retirou
da carpintaria para então se dedicar ao ministério público. Mas ali em Nazaré morava ainda algumas pessoas que nós sabemos que faziam parte da família de Jesus. Maria morava ali em Nazaré, quem sabe os seus irmãos também moravam em Nazaré, e provavelmente a família de Jesus também estava presente ali na sinagoga, naquele dia em que Jesus então apresentava a sua palavra. E era um sábado especial. A Bíblia nos diz que era um dia de sábado. Ele foi para a sinagoga, segundo era o seu costume. Sabe, quando a Bíblia fala para a gente que segundo era o costume de Cristo ir para a sinagoga, isso diz algo para mim e para você? Sim. O que nos diz? Estar na Que igreja. nós também devemos estar na igreja no dia de sábado. Amém. Aqui é o lugar para nós estarmos. Aqui é o lugar para nós adorarmos ao nosso Deus, para nós estarmos na sua presença e congregarmos uns com os outros. Então aquele que ama Cristo deve seguir também o seu mestre, o nosso mestre, e também devemos fazer o que ele faz. Amém. E a esta sinagoga em Nazaré, Jesus ele havia sido regularmente convidado na juventude. E quando ele era convidado para esta sinagoga na sua juventude, ele tinha o costume de ler os profetas, de onde ele extraía lições de seu profundo conhecimento das Escrituras. E tudo que Jesus falava, queridos, comovia o coração de todos aqueles que o ouviam. Amém. Era algo extraordinário. A palavra, quando era aberta por Cristo, e ele começava a apresentar a palavra, quando falava dos profetas, falava sem respeito, que nas Escrituras continha a respeito dele, as pessoas se comoviam. Amém. E aqui nos chama a atenção uma atitude que era muito comum na sinagoga quando a Bíblia ela era aberta. A Bíblia não era esse livro que nós temos hoje, não era dessa forma como a Bíblia era composta. E mais à frente eu vou dar alguns detalhes sobre isso. Mas existia uma forma da leitura das Escrituras serem feitas naquela época na sinagoga, onde as pessoas que estavam ali, elas tinham que se levantar como sinal de respeito pela palavra que estava sendo lida ali naquele momento. A lei e os profetas eram lidos dessa maneira, mas os escritos os escritos poéticos, eles não desfrutavam dessa forma semelhante das pessoas se posicionarem de pé para que a escritura pudesse ser aberta. E aí no culto incluía uma leitura da lei e uma leitura dos profetas. Nós não sabemos o porquê dessa leitura que nós entendemos ser a leitura que nós encontramos lá em Isaías, que foi feita aqui por Jesus em Lucas. Nós não sabemos se Cristo foi quem escolheu esse texto ou se o dirigente da sinagoga foi quem passou esse texto para que então Jesus pregasse o sermão. Mas era costume, a forma como era direcionada a palavra, ser escolhida para direcionar a leitura que deveria ser feita. E chama a nossa atenção no texto que nós lemos, que essa leitura de Isaías 61, versos 1 e 2, mostra uma forte preocupação para com o pobre. No verso 17 diz então que deram para Jesus essa porção do livro de Isaías para que ele lesse. E existia um outro personagem na sinagoga que era chamado de diácono. Isso lembra muita coisa também para a gente, né? No grego significa Shazam. E essa era a pessoa, imagine então agora como era a guarda dos escritos bíblicos naquela época. Imagine que esse piano aqui fosse uma grande caixa onde existem vários pergaminhos guardados nessa caixa. Então o diácono ia até essa caixa, pegava aquela parte que estava sendo direcionada para a pregação do culto naquela manhã na sinagoga, ele tirava a tampa do cilindro, pegava ali aquele pergaminho e entregava para aquela pessoa que iria então ali expor a Escritura. Assim era a Bíblia daquela época, não era o que nós temos hoje.
E aqui diz no texto que foi dado para Jesus essa parte de Isaías para que ele então apresentasse o sermão daquela manhã. E é evidente que Jesus ele não falava apenas a língua comum do povo, que era o aramaico, mas ele também lia muito bem em hebraico. Naquela época, o hebraico era uma linguagem quase morta, exceto nas reuniões religiosas. Mas a lição do dia era sempre lida em hebraico. E aí Jesus começa dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. O que Jesus quis dizer com essas palavras? Ele estava fazendo referência a si próprio, sim, diante de toda aquela sinagoga, diante de todas as pessoas que estavam ali naquele encontro. E quando diz que o Espírito do Senhor ungiu, ele está fazendo referência ao Messias. As pessoas estavam ali presenciando o Messias, que havia sido ungido no batismo e ali estava dando início ao seu ministério. Vejam só que privilégio as pessoas daquela manhã, naquela sinagoga, tiveram de presenciar o próprio ungido, o Messias, que tanto muitos ali aguardavam, e agora eles tinham o privilégio de ver o Messias pregando para eles ali naquela manhã. Amém. E essa profecia da unção de Cristo foi cumprida no batismo. No contexto messiânico, essa passagem pode ser traduzida dessa forma: ele me fez o Cristo ou ele me fez o Messias. E aí você encontra uma outra expressão na continuidade do texto dizendo ano aceitável. Quando nós lemos essa parte, ano aceitável na Bíblia, diz que é a era do Evangelho. Isso nos reporta lá no Antigo Testamento, que era o ano do jubileu. Você lembra do que acontecia no ano do jubileu? No ano do jubileu, os escravos eles eram libertados, os débitos eram cancelados e as terras herdadas voltavam aos seus antigos proprietários. Amém. Isso acontecia a cada 50 anos. Eu acho tão extraordinário isso tudo que nós encontramos na Bíblia, porque naquela época, porque seguiam aquilo que Cristo preconizava na palavra, não havia pobre sobre a terra. As pessoas não passavam necessidade, porque cumpriam, assim diz o Senhor, ao pé da letra. Amém. E vejam só, depois de um período de 50 anos no ano do jubileu, aquilo que as pessoas tinham vendido, tinham cedido, voltaram para os seus antigos proprietários. Que bênção, né? E a vida então continuava. E aí começa o processo inverso daquele que eu comentei com vocês, que o diácono fez, de tirar o cilindro da caixa, tirar a tampa, tirar o pergaminho e entregar para Cristo. E aí começa o processo inverso. Diz a Bíblia que Jesus fechou o livro, ele enrolou o pergaminho, deu para o diácono colocou o cilindro, tampou o cilindro e devolveu para a caixa. E aí diz a Bíblia que Jesus então se sentou para o sermão. Imagina uma cadeira como essa que nós temos aqui, não tinha esse púlpito provavelmente. Sim. Mas Jesus então se sentou, e era algo comum naquela época, aquele que estava com a responsabilidade da palavra, ele se sentar na cadeira que se chamava cadeira de Moisés. Era esse o nome do lugar especial que o orador ele se sentava para então apresentar a palavra. Isso diz algo para nós, né? Que Cristo ele não pregava como eu estou pregando aqui para vocês, ele se sentava para ensinar as pessoas que estavam na sinagoga. Amém. E diz a Bíblia que ele se sentou. E aí passou Jesus a dizer-lhes, Jesus ele era considerado de fato um rabino, ou que nós podemos dizer, nos dias que nós vivemos, ele era um professor. Mestre. Mestre. Aquela pessoa, vocês com certeza já tiveram a experiência na escola, e vocês tinham aquele professor que você admirava. Eu me lembro até hoje de professores do primário que eu tive. Aquelas pessoas tão especiais que passaram pela minha vida e que me ofereceram a formação que eu possuo hoje. Eu creio que cada um de vocês também
possui essa lembrança. O meu pai, com quase 84 anos, ele se lembra dos professores dele do primário, Legal. do ginásio. Ele de vez em quando comenta conosco. Imagina ser ensinado por Cristo. Poxa. E aquelas lições ali guardadas nas mentes daquelas pessoas para sempre. Amém. E aí Jesus termina falando o seguinte: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E este comunicado, essa frase final, conscientizou aquelas pessoas que ali estavam na sinagoga, de que Jesus as considerava, sabe como? Pobres, quebrantadas de coração, cativas, cegas e oprimidas. Olha. Sabe, amigos, essa é a palavra de Deus para nós que vivemos nos dias de hoje também. Porque Jesus, ele veio desfazer todos esses laços, todas essas amarras, para nos dar a salvação. Amém. Para apregoar o ano aceitável do Senhor. A época de boas novas de salvação para todos aqueles que creem. Amém. Mas eu quero chamar a atenção de vocês ainda nesse contexto. Eu quero que você vá lá em Isaías agora, deixa marcado aí Lucas capítulo 4, Isaías capítulo 61, versos 1 e 2. Bom, nós vimos lá em Lucas capítulo 4 que Jesus ele faz menção desse texto de Isaías capítulo 61, versos 1 e 2, e faz também menção de um pedaço de Isaías 58, verso 6. Sim. Mas eu quero me ater nessa leitura aqui, Isaías capítulo 61, versos 1 e 2. Observe se existe alguma diferença dos dois textos que nós lemos, do primeiro que eu li e do que agora iremos ler em Isaías. Diz assim, Isaías 61, versos 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E aí vem a pergunta, e quem acertar vai ganhar um parabéns. A pergunta é a seguinte: o que você leu aqui, nós lemos juntos agora em Isaías 61, versos 1 e 2, e que não está sendo mencionado lá em Lucas capítulo 4? E eu vou dar uma dica para vocês lá no versículo 19. Proclamar o ano aceitável do Senhor. Nos versículos 18 e 19 de Lucas 4, ele faz menção de Isaías 61, versos 1 e 2. Exatamente, minha irmã. O dia da vingança do nosso Deus, Jesus não mencionou. Ele parou em apregoar o ano aceitável do Senhor. Por que Jesus fez isso? Foi intencional? Foi proposital? Também foi. Foi. E aí a Bíblia nos explica o porquê e também o contexto das pessoas que viviam naquela época nos mostra o porquê de Jesus não ter mencionado essa parte, sabe? Essa frase, o dia da vingança do nosso Deus, era o clímax da passagem desse texto que nós lemos para o judeu patriota. Sabe por quê? Porque o judeu patriota ele acreditava que a salvação estava reservada apenas para quem? Para eles. Para eles próprios. Eu, quando eu li isso aqui nesse sermão, eu fiquei pensando muito em cada um de nós aqui. Às vezes, eu quero acreditar que não é o pensamento de nenhum de nós que estamos aqui, mas às vezes nós batemos no peito dizendo que somente os adventistas do sétimo dia serão salvos. Erradíssimo. E a gente pensa que, pelo fato de nós cumprirmos toda a letra da lei, isso aí já garante a salvação para cada um de nós. Nós entendemos pela palavra que nós somos salvos unicamente o quê? Pela graça de Cristo. Pela graça de Cristo, pela fé nele. Só pela fé que nós somos salvos. E como aceitação, em obediência a ele, então nós guardamos os seus mandamentos, que entendemos ser
o melhor para as nossas vidas. Amém. Então, amigos, ninguém será salvo pela letra da lei. Estudamos isso na lição da Escola Sabatina dessa semana. Ninguém será salvo pela letra da lei. Somos salvos unicamente por Cristo Jesus. Mas o judeu patriota, ele acreditava nisso. E os judeus ingenuamente criam que a salvação era para eles e a retribuição era para quem? Os gentios. E a gente vê nos dias de hoje, infelizmente, muitos segmentos religiosos que também pregam a palavra de Deus, pregando juízo sobre os ímpios, juízo sobre aqueles que não fazem a vontade de Deus. Queridos, a palavra de Deus nos apresenta isso sim, mas sabe, muitos esquecem que Jesus morreu por todos. Amém. E que Jesus ele não retarda a sua promessa, como muitos a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo. Amém. A salvação é para toda a humanidade, amigos. Todos os mais de 8 bilhões de pessoas que vivem hoje nesse planeta, que estão vivas, que hoje ainda têm a oportunidade de escolher a salvação, todos eles são eleitos de Deus para a salvação. Jesus morreu por todos, não morreu apenas por alguns. Amém. Jesus morreu por toda a humanidade, mas a escolha é minha e sua de querermos aceitar tão grande salvação. E aí, amigos, a ideia era essa dos judeus naquela época. Eles gostavam de pensar de que o julgamento de Deus estava reservado para outros e possivelmente surpreenderam-se quando Jesus não mencionou isso. E aí Jesus continua o sermão, que não foi a continuidade da leitura que nós fizemos aqui. Ele continua pregando, e aí quando ele não mencionou essa parte lá de Isaías, o dia da vingança do Senhor, e ele continuou o sermão dizendo, olha, a fé dos pagãos ela está sendo exaltada, sabe por quê? Aí ele começa a mencionar que Elias ele fora enviado à viúva de Sarepta e a nenhuma outra que existia naquela época, senão exclusivamente a esta mulher. E uma outra citação que nós conhecemos muito bem, que foi quando Eliseu foi enviado a purificar o sírio Naamã, que era um pagão. Amigos, imagina agora o sermão que transcorria maravilhosamente bem, e nessa parte do sermão, quando Jesus começa a exaltar a fé dos pagãos, você sabe o que acontece? As pessoas agarram Jesus, levam ele para o alto do templo e querem atirá-lo lá de cima. Queriam matá-lo. Queriam matá-lo. E Jesus ali naquele momento, diz a Bíblia, lá no finalzinho do verso 30, diz que ele passou por entre eles e retirou-se. Sabe, amigos, quero fazer uma pergunta para vocês. Sobre que fundamento a vida e o ministério de Jesus foram construídos? Será que a sua vida se tornou tão sublime e modelo perfeito para os seres humanos pelo fato de ele conhecer as Escrituras? Será que foi pelo fato de ele ter realizado tantos milagres como ele realizou, que nós vemos tantas coisas extraordinárias na sua palavra? Será que foi por conta disso? Sabe qual foi o segredo decisivo da vida e do ministério de Jesus? Ele mesmo disse no início do sermão desta manhã: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso diz alguma coisa para mim e para você? Mais uma vez eu faço essa pergunta. Sim. Diz, porque pelo poder do Espírito Santo é que nós poderemos ser a igreja que Deus espera que nós sejamos. Que nós poderemos pregar o Cristo ressurreto além daquelas portas ali fora. E que nós também seremos os seus instrumentos para levar muitas pessoas aos pés de Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim. A cooperação perfeita e constante de Jesus com o Espírito Santo, que o enchia sem medida, porque Deus não concede o Espírito por medida, constitui um segredo decisivo da perfeição da vida do nosso Mestre, do seu ministério e do seu sacrifício. Amigos, a igreja precisa clamar pela presença do Espírito Santo. Amém. Todos os dias da nossa vida nós precisamos clamar pela presença do Espírito Santo.
Achei interessantíssimo todo esse movimento da igreja de Marechal Hermes aos domingos pela manhã para clamar pela presença do Espírito Santo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Esse compromisso, ele não pode ocorrer apenas aos domingos pela manhã. Sim. Aqui é a cereja do bolo. Verdade. Aqui é a sobremesa. Aqui é importante que nós estejamos. Mas aqui não vai trazer sustância, não vai trazer fortalecimento espiritual. Sabe onde é a sua grande batalha? Em casa. Todos os dias na sua casa, de joelhos, orando, estudando a palavra de Deus, estudando livros do Espírito de profecia, chamando a sua família também para o reavivamento. Fábio, mas minha família não é cristã. Ore por eles, queridos. Amém. Ore, não cesse, mesmo que eles não queiram se sentar ali ou participarem do culto que você está participando, não deixe de orar por eles. Minha mãe orou pelo meu pai por mais de 30 anos, eu já contei essa história. Alguns a conhecem, por mais de 30 anos, 14 anos atrás, aproximadamente, meu pai entregou sua vida a Jesus. Amém. Lá de casa. O mais experiente de idade, mas o mais bebê. E Cristo vai provocando essa mudança gradativa, mas nós nunca devemos desistir de orar. Nunca. E lá na nossa casa é quando nós temos o nosso banquete. Lá é quando nós comemos o arroz e o feijão espiritual. É lá que nós estamos nos fortalecendo diariamente, não apenas aqui na igreja, de manhã, aos domingos. Verdade. Ninguém sobrevive de sobremesa, amigos. Quem comer só sobremesa vai morrer depois do tempo. Ninguém sobrevive só de sobremesa. Verdade. Então tenham esses momentos aqui como especiais, momentos em que você está clamando pela presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo desça sobre a sua vida, mas que também você influencie outras pessoas para que estejam aqui também aos domingos pela manhã, outros irmãos, quem sabe adentrem convidados ali por aqueles portões, para que também participem da adoração ao nosso Deus, Amém. pelo clamor, pelo poder do Espírito Santo. Verdade. Eu gostaria de citar 2 textos, até que horas mais ou menos, amigo? Até terminar, fique à vontade. Eu preciso de mais 15 minutinhos aproximadamente para nós concluirmos a mensagem. Eu gostaria de citar 2 textos do Espírito de Profecia. O primeiro está no Desejado de Todas as Nações, na página 477. Diz assim: o poder de Deus aguarda que o peçam e o recebam. Esta prometida bênção, reclamada pela fé, traz após si todas as outras bênçãos. Você quer ser abençoado em muitas áreas da sua vida, mas não clame pelo poder do Espírito Santo para que você receba essas bênçãos. Mas aqui nos é dito, pela escritora norte-americana Ellen White, a quem Deus inspirou, que a bênção prometida do poder do Espírito Santo traz após si todas as outras bênçãos. Amém. É o que nós deveríamos fazer, clamarmos pela presença e pelo poder do Espírito Santo. Amém. E olha só que texto forte agora, no mesmo livro, na página 476, do Desejado de Todas as Nações. Ao pecado, só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da Trindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. Amém. E é por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu o seu Espírito como poder divino. Olha só essa parte final aqui. Cristo deu o seu Espírito como poder divino para vencer toda a tendência hereditária cultivada para o mal e gravar o seu próprio caráter em sua igreja. Amém. Por isso que nós devemos clamar pelo poder e pela presença do Espírito Santo, porque Amém. Nós nascemos com algo que já faz parte da nossa natureza, mas para que o mal seja vencido somente pelo poder do Espírito Santo. Que não seja a nossa luta
como era a luta de Paulo, mas acredito também que ainda assim continua sendo a nossa luta, quando ele disse: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse eu faço. Irmão, Mas ele pôde exclamar, no momento de todo o seu ministério, ele pôde dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. mas Cristo vive em mim. Fala, meu. O irmão disse que tem coisas hereditárias, né? Que vem de pai para filho, Sim. né? Que vem acompanhando a família. Sim. E o poder quebra isso, né? Exatamente, querido. Você não precisa viver atormentado porque você nasceu numa condição e você carrega aqueles genes. Amigos, não existe crente Gabriela. Eu nasci assim, eu vivo assim, vou morrer assim. Pelo poder de Deus você pode vencer. Amém. Eu creio, Senhor. A palavra nos diz isso. Amém. A inspiração profética nos diz isso. Amém, Senhor. Mas como isso acontecerá se você não permite que Deus age, que Deus atue? Deus está desejoso de escancarar as portas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre nós. Amém. Mas nós ainda estamos retendo essas bênçãos, irmãos. Verdade. Porque ainda temos aquilo com o qual nós gostamos de conviver. As nossas tendências hereditárias e cultivadas para o mal. Mas Cristo quer que nós sejamos vitoriosos através do poder do Espírito Santo. E aí Cristo deu a ordem, através de Atos 1:8, de que o Evangelho não ficasse apenas ali em Jerusalém. O Evangelho não fica só em Marechal Hermes, não, tá, irmãos? Mas não apenas em Jerusalém, mas em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Evangelho vai para fora de Marechal Hermes, atinge a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, atinge o Brasil e o mundo inteiro. Glória a Deus. Amém. Fábio, mas eu estou aqui em Marechal Hermes, como é que eu vou pregar para o mundo inteiro? Deus vai nos mostrar nessa manhã como você pode pregar para o mundo inteiro estando aqui em Marechal Hermes. Amém. E aí o plano divino era que o povo escolhido tivesse a primeira oportunidade de se beneficiar do ministério dos apóstolos, mas sabemos que não foi assim. Aqueles a quem foram confiados os oráculos de Deus, eles rejeitaram a mensagem. E aí então é mencionado no texto de Atos 1:8 uma cidade chamada Samaria. Samaria estava localizada logo acima da Judéia. Os samaritanos, eles foram um povo formado quando Israel do norte foi levado cativo pelos assírios em 722 a.C. E para criar estabilidade política naquela época, o que os assírios faziam? Eles infiltravam pessoas de outros povos, né? Dentre aqueles do povo de Deus. E assim muitos cativos de outras nações, eles foram levados para povoar essas regiões do Reino do Norte. E aí eles se misturaram com os israelitas e se tornaram samaritanos. Os samaritanos, eles eram extremamente rejeitados pelos judeus. Era um povo sempre inimizado com os judeus, ainda lá na época de Cristo. Olha quanto tempo já havia se passado. Isso aconteceu em 722 a.C. Aqui eu estou falando de um relato em 27 depois de Cristo. Olha. Quantos anos que os judeus ainda permaneciam inimizados contra os samaritanos? Quase 800 anos. Sim. E os judeus, tanto quanto possível, eles evitavam Samaria. E olha só que interessante, da Judéia para a Galiléia, Samaria oferecia a rota mais curta. Era rapidinho você chegar de um lugar para outro, da Galiléia para a Judéia, da Judéia para a Galiléia, passando por Samaria. Sabe o que os judeus faziam? Andavam mais, davam um voltão para não passarem por Samaria. Mas a ordem de Jesus era que o Evangelho fosse pregado lá. O que seria a Samaria dos dias que nós vivemos, amigos? São aqueles lugares que a gente nem imagina que um dia a gente possa estar. Os rejeitados, né? São aqueles lugares onde estão os rejeitados, onde estão aqueles que estão afastados da sociedade, Os excluídos. os excluídos. É para esses que a gente deve pregar. São estes que estão em Samaria, sabe, lá na região de Guadalupe.
alguns de vocês conhecem. Ali existem alguns que são considerados excluídos por conta da marginalidade, por conta do crime organizado. Mas é lá que a gente precisa pregar também. Amém. É lá que a gente precisa estar pregando para aqueles que estão empunhando um fuzil. Exatamente neste momento em que a palavra de Deus está sendo aberta, muitos estão lá no sol empunhando fuzil para enquadrar, para ameaçar, para atirar, causar medo, até mesmo naqueles que são de Jesus. Mas Jesus pede que a gente vá pregar nesses lugares também. Amém. Sejamos destemidos. Essa é a Samaria dos dias de hoje. E a gente sabe, queridos, que quando a ordem de Jesus ela foi cumprida, mas isso muito tempo depois, quando Filipe ali, nós vemos já lá no livro de Atos, mas partiu ali daquele encontro que nós conhecemos muito bem de Jesus com a mulher samaritana, e aquela grande evangelista que aquela mulher se tornou dentro do seu próprio povo. E lá em Atos, quando Filipe foi pregar em Samaria, o evangelho contagiou milhares de pessoas. Amém. Muitas pessoas agora seguiam a fé em Cristo. Então, os discípulos deviam ir por todo o mundo, a todas as nações. Era uma obra que devia ser não apenas nacional, senão universal. Qual é a condição para que Jesus volte nos dias que nós estamos vivendo? O evangelho seja pregado a toda em todo mundo. Nós não podemos ficar acomodados aqui, amigos. O evangelho precisa ser anunciado em todo mundo. Somente assim Jesus retornará. Caminhando para a parte final da mensagem desta manhã, eu quero ler com vocês Atos capítulo 2, versos 42 ao 47. Como vivem então os convertidos que recebem o poder do Espírito Santo? Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Sempre que eu leio esse texto, eu sonho com a igreja conforme aqui relatado. Amém. Sonho com essa igreja aqui. Olha o que ele diz aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Está tendo a visão disso aqui? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E o que acontecia? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Você quer ter uma igreja cheia? Aqui está todos os pontos que nós devemos cumprir para que a igreja um dia esteja repleta de filhos de Deus e também almeja a salvação, assim como eu e você almejamos. Amém. Antes de mais nada, queridos, o nosso sincero desejo deve ser: Senhor, reaviva a tua igreja, como eu ouvi muitos de vocês aqui clamando nesta manhã. Amém. Mas começa por mim. Reaviva a tua igreja, mas começa por mim esse reavivamento. Amém. E aí nós começaremos a experimentar a influência salvadora de Deus sobre as nossas vidas. E algumas lições nós aprendemos desse texto que nós lemos aqui, sobre a atuação do Espírito Santo e do que ocorreu como resultado da manifestação desse poder sobre a sua igreja. E nos diz aqui 4 elementos já no primeiro verso, quando diz ali que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Primeiro elemento que é destacado aqui: os crentes acreditavam no conhecimento da verdade. Amigos, ninguém pode bater no peito e dizer: eu tenho 33 anos e sou adventista do sétimo dia e já conheço tudo sobre a Bíblia. Não preciso aprender mais nada. O aprendizado ele é contínuo, deve ser diário. Amém. E cada vez que nós lemos a Bíblia, nós temos novas aplicações, às vezes no mesmo texto que a gente já leu diversas vezes. E essas pessoas perseveraram na doutrina dos apóstolos. Quando diz aqui a doutrina dos apóstolos, é a mesma doutrina nossa.
é a doutrina bíblica. Amém. É a doutrina sobre a qual está alicerçada a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Bíblia somente. E aqui nós temos a direção para aquilo que é a vontade de Deus. E quando nós estamos alicerçados na palavra, e quando continuarmos falando pelo poder do Espírito Santo, esse poder nos será concedido. Uma segunda característica que essa igreja possuía, eles eram conscientes da sua comunhão com Cristo e com os irmãos por meio de cultos em conjunto, e manifestavam bondade e caridade mútuas. Relacionamento vertical e relacionamento horizontal. Vocês se lembram que nós estudamos na lição do texto que introduziu a lição da escola sabatina que passou nessa semana? Se alguém diz que odeia o seu irmão a quem vê, não pode amar a Cristo a quem não vê. Caramba! Muitos falam que são cristãos, que fazem a vontade de Deus, mas odeiam o seu irmão. Não preciso falar irmão de igreja, não. Odeia sua família, dentro da sua própria casa. Odeia seu filho, seu esposo, sua esposa, seu neto. Não é isso que Deus quer? E essas pessoas eram conscientes dessa comunhão uns com os outros e com o nosso Deus. Participavam do partir do pão, que incluía também a ceia do Senhor, e eles oravam com frequência, tanto em público, como nós fizemos aqui, mas principalmente no particular. Amém. Isso é o que nós chamamos de cristianismo autêntico. E diz aqui o texto que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Temor do Senhor é ter o senso da sua presença, é colocar Deus em primeiro lugar, é reconhecê-lo, é aceitá-lo, é tê-lo em conta, sabe? O temor do Senhor é nós entendemos que Ele está aqui. Ele está aqui neste lugar. Amém. Termos essa percepção e as nossas atitudes, os nossos pensamentos convergirem para a presença do nosso Deus, embora nós não o vejamos, mas temos a certeza que Ele está aqui entre nós. É reverência, não é medo. E como resultado desse temor, eles tinham um motivo a mais para se maravilharem. Sabe por quê? Porque esse verso nos diz que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O Espírito se manifestou de tal forma sobre os apóstolos, dando poder para curar enfermidades. Jesus, ele via ali o cumprimento daquilo que ele havia predito durante todo o seu ministério, vendo aquilo se cumprido na vida dos seus discípulos naquela ocasião e na vida daqueles também que ouviam a sua palavra. Os enfermos, queridos, nessa época eram curados pela sombra de Pedro. As pessoas levavam os enfermos para que a sombra de Pedro fosse projetada e as pessoas pudessem ser curadas. Imagina isso acontecendo nos nossos dias. E lá em Joel nos fala que o poder maior do que ia acontecer nesta época há de ser concedido sobre a igreja. Amém. Se a sombra de Pedro já curava enfermos, imagina o que poderá ser feito por cada um de nós, se nós nos submetermos ao poder de Deus nos dias que nós vivemos, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Muitos prodígios e sinais eram feitos e podem ser feitos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ter em comum todas as coisas era algo muito normal para as pessoas daquela época. Não era desconhecido. Quem chegava em Jerusalém para celebrar as festas era rapidamente acolhido. Vem cá, olha, eu sei que você veio de longe, tome aqui uma bacia para lavar os pés, a gentileza, né, dos irmãos, porque eles tinham um motivo a mais para agirem daquela forma, porque o Espírito Santo era quem compelia aquelas pessoas a fazerem aquilo. Eles não faziam aquilo para se mostrarem, para dizer, olha, eu sou cristão, eu estou trazendo essa pessoa aqui para a minha casa. Não, era algo natural, era algo comum que acontecia naquela época. O Espírito Santo, amigos, e ouvir isso aqui também nesta manhã, só será o seu poder concedido na união. Nunca o poder do Espírito Santo será concedido na divisão, na divergência. E aí as pessoas vendiam as suas propriedades e bens e repartiam
com todo segundo a necessidade de cada um. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você sabe quando o crente está ligado com o céu? Além da oração, quando é que o crente está ligado com o céu? O crente aqui, quando se mexe no seu bolso. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós somos mordomos de Deus e muitos, infelizmente, não são dizimistas e nem são ofertantes. Já viram a luta que é para que as pessoas compreendam que nada, absolutamente nada que possuímos nos pertence, que tudo vem das mãos de Deus e que nós devemos ser fiéis naquilo que Deus põe na nossa mão para administrar, porque um dia, como diz a palavra, Ele vai pedir contas para a gente. E aí, filhão, tudo é meu, eu estou te dando 100%. A tua obrigação é devolver os 10%. Tudo bem, 10% é meu. Os 90% são seus, sim ou não? Continua sendo de Deus. Os 90% ainda são de Deus. E o quanto você é grato por você administrar esses 90%? Esses 90% que você está recebendo, o que você está conseguindo realizar? Você conseguiu comprar sua casa, seu carro, conseguiu pagar a escola para os seus filhos, conseguiu comprar uma geladeira, uma televisão, uma máquina de lavar? Seja grato, então me reconheça e devolva uma parte como oferta. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, amigos, ela sobrevive da sua oferta. Essa estrutura daquela é mantida com oferta. E da mesma forma como nós temos uma devolução sistemática do dízimo, nós precisamos também ter uma devolução sistemática de pacto. Ah, Fábio, mas eu quero direcionar para desbravadores, para a música, para a ação missionária. Isso aí é oferta de sacrifício. O seu pacto tem que estar ali no percentual, assim como você tem o percentual do dízimo. E aí o pacto você estabelece o percentual 2, 5, 7, 10%. Mas lembre-se, tudo ainda continua sendo de Deus. E aí eu chego naquela parte que eu comentei lá atrás. Como é que você vai pregar para alguém? Jesus nos deu a ordem de pregarmos o Evangelho em todo mundo. Como é que você vai pregar para alguém estando aqui em Marechal Hermes? Esta igreja, queridos, nós temos o privilégio de pertencermos a uma igreja universal, uma igreja mundial, uma igreja que é multinacional, não é uma igreja apenas aqui em Marechal Hermes, apenas no Rio de Janeiro. E sabe, com a sua fidelidade, muitas pessoas em vários lugares do mundo estão sendo alcançadas pelo Evangelho. Amém. Imagina lá no céu alguém tocar no ombro da irmãzinha ali. Irmãzinha, louvado seja Deus pela sua vida. E você vai olhar para aquela pessoa: mas eu nunca te vi, por que você está falando isso para mim? Por que você está me agradecendo? Pela sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Amigos, nada levaremos deste mundo. Pelé deixou uma herança, fugiu a palavra, deixou uma herança que na época, depois da sua morte, estava estimada em aproximadamente 500 milhões de reais. Ele não levou um centavo para o túmulo. Vocês entendem que a gente fica às vezes se apegando, às vezes a gente pensa assim: não, mas geralmente são pessoas abastadas que se apegam a posses. Não, tem crente que recebe um salário mínimo, mas é mesquinho, não honra a Deus com as suas ofertas. E essas pessoas aqui, amigos, viram o que o Espírito Santo fez através delas, quando elas resolveram até mesmo vender as suas propriedades. Não estou falando aqui que você deve agora chegar em casa, já botar uma placa de venda da sua casa, não estou falando isso. Mas o que a Bíblia está nos mostrando é que aquelas pessoas, elas tinham um motivo a mais para aguardarem Jesus voltar. Estes que faziam isso pelo poder do Espírito Santo acreditavam que Cristo ia voltar nos dias deles. E sobre o muito será colocado. Sim. Amém. Nada nós levaremos aqui dessa terra. Eu ouvi o
pensamento muito interessante ontem, finalizando aqui esse pensamento sobre questão de fidelidade, dízimos e ofertas, que o caráter do cristão, o nosso caráter, não precisa ser moldado aqui agora, sabe por quê? Porque se nós formos com o mesmo caráter lá para o céu, e mesmo assim vamos dizer que Jesus, pela sua misericórdia, nos leva, a gente vai chegar lá no céu, e as ruas que são de ouro, a gente vai querer pegar logo uma picareta para quebrar e para tirar o ouro. Olha só que absurdo. Então o caráter ele precisa ser moldado aqui, Verdade. agora, na terra. Todas essas mazelas, esse egoísmo, precisa ser tirado de nós aqui. E no texto que nós lemos em Desejado de Todas as Nações, isso só será possível pela atuação da terceira pessoa da Trindade. E eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, partiam pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Toda a alma verdadeiramente convertida sentirá intenso desejo de conduzir outros das trevas do erro para a maravilhosa luz da justiça de Jesus Cristo. Todos verdadeiramente convertidos terão alegria em dar estudos bíblicos, terão alegria em sair do conforto da sua casa, quem sabe pegar uma chuva para chegar na casa de alguém que está lá te aguardando para receber o estudo bíblico seu. Essa é toda a alma verdadeiramente convertida. E esses convertidos, eles serão diferentes daqueles onde prevalece o Espírito que se transformado em palavras corresponderia às palavras de Caim: sou eu o guardador do meu irmão? É uma atitude completamente contrária àqueles que estão sendo guiados pelo poder do Espírito Santo. Amém. E louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, diz o último verso, finalizando a nossa mensagem: e dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Era uma igreja bonita, era uma igreja que tinha um bom testemunho. Todos que passavam na porta daquela igreja tinham vontade de fazer parte daquela comunidade, porque era uma igreja que se ajudava mutuamente, que se importava com a sociedade, que pregava na comunidade. Era uma igreja missional, não era uma igreja missionária. Existe uma grande diferença. Uma igreja missional que tinha o assim diz o Senhor muito claro em suas vidas e em suas mentes. E sabe o que acontecia? A igreja de Deus, ela deve estar crescendo sempre. Como começou a igreja de Cristo? Com 12 discípulos. Um se desviou, Judas. E daqui a pouco, após a ascensão de Cristo, o que aconteceu? Reuniu-se 120 pessoas aproximadamente, oraram e escolheram Matias para que ocupasse o lugar de Judas. E após a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, o número avançou para 3.000 convertidos. Amém. Numa segunda manifestação do Espírito Santo, já eram 5.000 convertidos. Se você continuar lendo o livro de Atos, vai chegar numa parte que você vai ler, já era uma multidão que não podia ser contada. Amém. E sabe por que estamos aqui? Porque essa igreja começou lá atrás com esses 12 discípulos. E veja como a igreja se expandiu no mundo todo, para a honra e glória do seu nome. A igreja deve continuar crescendo e devemos ser instrumentos de Deus para levar pessoas aos pés de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Foi sem dúvida o segredo decisivo da vitória total e merecida de Jesus sobre o mundo, sobre a carne e sobre o maligno. E foi o cumprimento de seu papel como Redentor do mundo. E sabe, a Bíblia nos ensinou nesta manhã que é o único meio de termos uma vida cristã vitoriosa. Sabe, no mundo teremos aflições, mas pelo poder do Espírito Santo nós seremos capazes de vencer toda e qualquer tendência hereditária cultivada para o mal. O cristianismo sem o Espírito de Cristo nada mais é do que engano satânico. Nenhum cristão sem a pomba celestial transportar os portais da eternidade. Precisamos do poder do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Amém. E se nós quisermos entrar na pátria celestial,
o Espírito Santo ele deve ter domínio sobre a nossa vida. Então, cada um de nós, assim como Jesus proferiu na sua palavra, como nós estudamos nesta manhã, cada um de nós possamos dizer: o Espírito do Senhor Está sobre mim. Que Amém. Deus te abençoe. Amém. Vamos ficar de pé? Tem? Pode orar? Pode sim. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Peço perdão por ter passado aí um pouquinho do horário. Amém, irmão. Mas Que Deus nos bênção. apresentou a sua palavra nessa manhã e deseja que nós caminhemos e façamos a vontade dele expressa na sua palavra. Foi uma bênção. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome. Sempre, sempre. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de passarmos esta manhã de domingo, quando poderemos estar realizando qualquer outra atividade que nós não podemos realizar no sábado, que acreditamos que é o teu santo dia de guarda, e poderíamos fazer agora no início da semana, mas nós ainda escolhemos estar na tua presença no teu santo dia. Obrigado, Senhor. Nessa manhã de domingo, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua infinita graça e misericórdia. E obrigado por nos ter apresentado a tua palavra. Obrigado pela direção que o Espírito Santo deseja dar sobre as nossas vidas. E que aceitemos essa direção e vivamos aqui até que Jesus volte, para que cumpramos esse propósito. Encha-nos de fé, de graça, de esperança e da certeza da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a cada dia. Que saiamos daqui de volta para os nossos lares, guardados e protegidos por Ti. Perdoe os nossos pecados, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, Senhor.